Olá, você que está aí do outro lado. Obrigada, obrigada pela audiência, por estar aqui dando oportunidade da gente conversar contigo. E eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque somos Venus Talks, mulheres que falam. E hoje eu tenho a oportunidade de estar conversando com uma pessoa que eu admiro muito, uma amiga querida, dona de uma voz espetacular, mas dona de uma personalidade que me encanta. Paula Gauss. Ah, querida, que bom estar aqui nesse seu podcast, Venus Talks. Ficou tudo lindo aqui, né? Você vê? Muito bom estar aqui. E quem já foi no evento sabe o que essa mulher é capaz de fazer. Eu tive a alegria de estar no Venus Talk, no lançamento desse projeto maravilhoso. Obrigada pelo convite. É uma alegria conversar com você. Eu também te admiro. A primeira vez que eu te conheci, eu fui cantar na sua casa, lembra? Lembro, faz tempo. Num desfile da Marta Medeiros, Exatamente. em meio àquelas obras maravilhosas que você tem. E foi muito maravilhoso o evento, foi muito especial. Foi um evento de muito sucesso, como tudo que você faz. Obrigada. Depois eu fui convidada para um almoço maravilhoso também na sua casa. E daí a gente já ficou amiga. Não é bom? Maravilhoso. Temos amigas em comum. Temos muitas amigas em comum. Gente, é incrível quando a gente começa a falar fulana, fulana, fulana. Gente, é todo mundo. São Paulo é grande, mas não é tão grande assim, não. É uma esquina. É, é. Por isso que a gente tem que ser correto e fazer direito, né? Sempre. A Sempre. gente não é perfeita, mas a gente tem que procurar fazer direito. Sempre. E Com excelência. isso é incrível. Olha que frase linda, né? A gente não é perfeita, graças a Deus. A gente não é perfeita. Mas, é que eu estava falando outro dia, assim, não é sobre não sair do prumo. É sobre você saber para onde você tem que voltar, que é o que Exatamente. faz toda a diferença, né? Perfeita a gente não é. E o nosso assunto maturidade é isso. Maturidade é uma bênção. Maturidade é especial, porque a gente muda a proporção do tamanho dos problemas. A gente já não vê como na juventude. Eu acho que esse caminho rodado dá para gente um pouco mais de paciência, um pouco mais de entendimento, para a gente priorizar o que é realmente necessário e saber conduzir um pouco melhor as situações. Maturidade é o céu. E é isso. É selecionar quem sim, quem não, quem nunca, né? E se juntar com quem faz sentido pra gente. A vida, eu acho que a maturidade traz isso. Eu acho que naturalmente isso vai acontecendo. Eu sinto isso na minha vida. Eu sinto que tem pessoas que passam e tem pessoas que ficam. E tem pessoas que eu não encontro há um tempão, mas quando eu encontro parece que foi ontem, porque essa conexão, ela é genuína, porque essa pessoa ela tem um match com você de alma. E daí você pode ficar um tempão sem encontrar. Mas essa pessoa é de verdade, essa pessoa sabe quem você é. Você não precisa falar todos os dias, você não precisa saber tudo da vida dela, mas ela sabe quem você é. Esse, para mim, é o que se chama de encontro de alma. É porque não é quantidade, É, é a qualidade. total. É a qualidade do vínculo, é a qualidade do material que o outro é feito. É a qualidade. É verdade. A qualidade faz toda a diferença. E eu tenho, bom, eu estou hoje com 43 anos e eu tenho assim muita gratidão pelos encontros. Eu acho que isso é uma coisa que a maturidade também traz para a gente, porque quando a gente é jovem, a gente não dá valor. Mas quando a gente começa a viver certas experiências, quando a gente começa a viver certas decepções, quando a gente começa a saborear também certas alegrias, a gente começa a dar valor para o que realmente tem valor. E às vezes, um encontro, como ontem, eu encontrei com uma amiga nossa em comum na rua, numa esquina. E aí a gente se abraçou, até falamos de você, e eu sou muito grata por Não é esse linda? tipo de É encontro, linda. né? Assim, eu acho que é muito, muito, muito importante. Pode ser 5 minutos, mas é um presente. Eu acho que são mimos de Deus para nós. São. São mimos de Deus.
E eu estava falando um pouco antes de falar contigo, que assim, a frase que mais repete na Bíblia é não tenha medo, Não temas, ou não tenha medo. não tenha medo. E o não tenha medo serve para mim hoje, porque hoje estou testando se eu dou conta ou não, se eu consigo ou não, se eu consigo olhar e falar para a câmera ou não. E, e aí a gente estava se questionando, né? O que que vem depois do medo? E eu tenho para mim que maturidade é você ver o além do medo. Ai, eu queria dançar. Ah, mas se não der certo, ó, eu vou pagar mico, ah, vai ficar feio. E aí as pessoas têm medo. Ah, eu queria fazer tal coisa. Ah, mas se não der certo. E aí fica com medo. E o que vem depois do medo? Imagina se a gente não tivesse medo. O medo é importante. Tem um lado muito bom do medo. Tem. Eu trabalhei com uma psicóloga que ela fala muito sobre isso, medo, herói ou vilão, Ana Lúcia Paiga. Ela fala muito sobre isso. O medo também é nosso aliado. Se a gente não tiver um pouco de medo, e a gente sair desgovernadamente atravessando uma avenida movimentada, a gente pode ser atropelado. Então, o medo é bom. Se você não ficar atenta, você pode ser assaltado num lugar perigoso. O que não pode é o medo de te abocanhar. Ele não pode tomar conta de você. Mas tem um lado que é bom. E depois que a gente vence o medo, eu acho que vem uma coragem. Porque daí você fala assim: eu superei isso. Agora, Próximo, próximo passo. próximo degrau. E daí é mais um, mais um, mais um. E daí, quando você vê, você começa a ser mais gentil também com você. É, eu estou muito feliz porque eu estou me sentindo já assim. Que bom. Eu acho que eu sou mais gentil comigo hoje. Às vezes eu olho para uma foto e eu falo assim: poxa, a energia desse momento, eu não estou tão bem, mas a energia está tão boa, deixa essa foto. Você era mais crítica? Eu era insuportável. Essa não. Aí a fotógrafa falava assim: não, tá linda. Eu falava, não, eu tô horrorosa. A adolescente, a menina, a jovem, às vezes a gente se massacra. Muito, E muito. a gente fica buscando as imperfeições. Hoje eu falo assim, eu acordo, eu falo assim, nossa, corpo, você está ao meu favor. Tô com uma Bom. dorzinha aqui, que às vezes já começa a dar, né? Mesmo com 43 anos. Uma dorzinha aqui, aí você já começa a ter que ter uns cuidados especiais. É um travesseiro isso, é uma pomadinha daquilo. Eu já tô nessa fase, sou jovem ainda, A mas eu primeira já tô vez nessa fase a primeira vez que eu fui num hotel que tinha cardápio de travesseiros, eu olhei para aquilo e eu ri, eu falei assim: "Gente, quem no mundo precisa de cardápio de cardápio de travesseiro. travesseiros? O que que é isso?". Era para você ter uma experiência de bem-estar, um hotel de wellness, uma coisa assim. Eu achei aquilo hoje eu já valorizo, Isso é maravilhoso. Eu eu já também super valorizo. valorizo. Aliás, eu tenho pavor. Eu tenho pavor de chegar num lugar que só tem opção daqueles travesseiros gigantes e altos, porque eu não gosto. A gente é A pequenininha, gente é né? muito A gente não pequena, é tão não, alta. não comporta, não comporta o nosso pescoço. E assim, eu acho ótimo você ter opções e você se cuidar. E hoje, às vezes, sei lá, se eu tiver que gastar um dinheiro numa coisa tal, eu prefiro às vezes gastar num negócio de bem-estar. Isso a gente muda também com o tempo, né? São as prioridades, As e aí, prioridades mudam. as prioridades mudando, a gente vai fazendo escolhas melhores, mas a gente vai fazendo escolhas melhores pra gente. Porque normalmente a gente faz escolhas melhores para o grupo, ou pensando na família, ou pensando nos nossos pais, ou pensando nos filhos. E eu acho que chega um momento que a gente faz escolhas melhores pra gente. E esse momento de se acolher com escolhas melhores é maravilhoso. Chegar nesse lugar é maravilhoso, né, Maravilhoso. de autoconhecimento é fundamental. Autoconhecimento é o básico. Para você conseguir se perceber na relação, no momento, entender a diferença entre a sensação e o sentimento. E essas coisas vão chegando quando a gente já conhece a máquina de que a gente está feita. Porque a gente não tem essas aulas, né? Eu falo que primeiro a gente tinha que ter uma aula de como a gente funciona para poder se conhecer, uma aula de direito básica, rápida,
para você entender o que você pode, o que você não pode, o limite seu e o limite do outro. Algumas aulas básicas a gente tinha que ter antes de tirar o CPF, não tinha? Aula de noção, né, porque tem gente que é sem noção. Ai, quem tem noção tem tudo. E porque falta essa aula na escola, né, gente. Quem tem Aula de noção tem noção. tudo. Eu tenho amigas que têm um colégio, e elas sempre brincavam comigo, que devia ter na grade aula de noção. Tinha que ter. Porque, assim, tem muita gente que é sem noção, e não é por mal, é porque ela é sem noção mesmo, porque ela não aprendeu o beabá da vida, de valores, ela não cresceu com isso. E ela é sem noção. Então é legal se tivesse uma noção. É. E às vezes falta o básico, né? Às vezes falta o básico. Nossa, E vem de dores. se pudesse marcar assim os arrobas das pessoas que eu tô pensando, era uma lista. Porque assim, é verdade, quem tem noção tem tudo. E as pessoas aprendem com o exemplo. Não tem jeito. E às vezes você não tem um exemplo de educação, de limite, de convivência, que é o básico, mas as pessoas às vezes não têm. Mas é por isso, Rê, que eu acho que tem uma coisa, tem um livro, que é o livro dos livros, que te dá toda a noção que você precisa, Concorda? que é a palavra de Deus. Eu não estou Concordo. aqui falando de religião. Eu estou falando de um livro que contém valores e princípios. E tem toda a sabedoria da vida dentro da Bíblia. Tem. Se as pessoas não tiverem nenhuma educação, se as pessoas não tiverem nenhuma base, e elas tiverem Deus e elas tiverem a Bíblia, elas vão ter tudo. E é por Concorda? isso que tem muitas pessoas que não tinham noção de muitas coisas até conhecerem a palavra. E essas pessoas, elas passam a ter uma nova noção, elas passam a ser novas criaturas a partir das escrituras. Eu acho isso maravilhoso, porque está assim à disposição de todos. Você encontra uma Bíblia em Em tudo qualquer quanto é lugar. lugar. Tem É o online. livro mais vendido. Se você não puder comprar, você pega a internet de Vai estar alguém lá. e você baixa a palavra. Vai estar lá. E aí você pode começar lendo Provérbios, que é um bom livro de noção. É um bom livro de noção, verdade. Provérbios vai te dar noção de muitas coisas da vida. Olha aí, gente, fica a dica. Essa dica é assim fundamental. Eu estou estudando a palavra, né? Estou estudando, estou fazendo Que teologia máximo. e tem me feito muito bem. Eu venho de família evangélica, A sua né? mãe e seu pai, Sim, sempre minha avó, queridíssimos. mãe do meu pai, a família inteira. E eu dei aula em escola dominical. A turma de internet não sabe, mas antes de ter o PowerPoint, existia uma coisa que chamava mimeógrafo. Você pegava uma folha carbonada, você fazia um desenho, o que você quisesse, e aí você punha nesse aparelho e molhava um negocinho cheio de álcool, e você ia passando as folhas e rodando. E aí aquilo que você desenhou era impresso em várias folhas. Era tipo uma impressora manual. Eu sou dessa época. Imagina. Que E bom que você é dessa eu sou época. dessa época. Que bom que você tem essa lembrança. Tenho. E eu ficava preparando material para a escola dominical, recortando as figurinhas, colando lixa atrás. E eu tinha um negócio que chamava flanelógrafo, que você pintava assim uma montanha ou um caminho. E era naquele fundo que você punha as figurinhas que você ia contando as histórias. Que E é máximo. muito legal. Esse tipo de lembrança é muito legal. E o que se chamava na minha igreja de escola dominical era o quê? Enquanto os adultos estavam no culto para ouvir a pregação, para não ter as crianças lá dentro, porque a criança não ia entender nem a linguagem, elas iam para uma escolinha do lado, separando as crianças por idade, e eu dava aula. Que legal. Então eu preparava. Então, aquela história de conhecer a palavra, eu aprendi lendo, estudando. Então, Uhum. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, eu sei de cor. Uhum. E isso eu aprendi lá atrás e ficou. Que são os hábitos que vão ficando impregnados na As vida da gente. sementes que vão As sendo sementes jogadas. plantadas. E aí hoje eu olho e falo assim, gente, cada aula é interessante. Você entra, tem digital, a história de João, a história de A tecnologia Mateus. ajuda muito, né? Gente, tô assistindo, terminei de ver aquela The Chosen. Que Maravilhoso, né? lindo! Que
legal, eu adorei. E são coisas que hoje estão na mão, não busca quem não quer, porque é acessível. É isso. Está à disposição. E, Realmente, a e palavra é um bom caminho para quem precisa ter noção. é verdade. E é. E tem uma coisa que eu acho super legal de você estar contando isso. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho feito shows para idosos. Você me falou. Eu tenho Conta feito sobre isso, que isso é isso legal. está sendo assim algo maravilhoso. Eu entrevistei a Regininha Moraes, que é fundadora do Instituto Velho Velho amigo. Amigo. E eu sou muito amiga da Regininha, e o Instituto está fazendo nesse ano 25 anos. E aí eu ofereci para ela 25 shows para as casas de acolhimento dos idosos. Eu falei assim, eu vou te oferecer 25 shows para o Velho Amigo. Paula, 25 é muito. Eu falei, 25 anos, 25 shows em um ano, não é? Assim, para o resto da vida, em um ano, tem que ser. E aí eu comecei a fazer. E aí já fizemos uma agenda. Eu acho que eu vou fechar o ano com uns 30. Mas, assim, eu estou fazendo muitos. E está sendo uma experiência maravilhosa. E aí eu tive um insight. E agora, você me contando dessa sua experiência dando aula, eu lembrei. Eu falei para lá em Heliópolis, num encontro que teve, eu falei para aquelas senhoras, eu falei, o que a gente carrega de mais precioso é a nossa história. O que a gente viveu. Aí eu tinha uma menininha lá que era neta de uma senhora, 6 anos. Eu falei assim: como você chama? Ah, eu chamo Angélica. Angélica, você tem 6 anos de história. A sua avó tem quantos anos de história? A minha avó tem 74 anos de história. E cada um tem X tempos de história. E aquilo, essa é a tua riqueza. O mundo tenta acabar com isso. Porque na hora que você começa a contar uma história como você estava contando, a pessoa vira e faz chacota, fala assim: ai, não fala isso que denuncia a idade. Você fala assim: não, Mas mas eu é tô uma feliz. bênção. Eu tô feliz. Eu estou feliz que eu vivi isso. Eu estou feliz que as ferramentas na minha época eram essas. Eu estou feliz que eu estou aqui para contar o que eu vivi. A gente tem que reverenciar as pessoas mais velhas. A gente tem que reverenciar as histórias. A gente tem que reverenciar a experiência. As pessoas, elas começam a se diminuir e elas começam a se esconder porque, de repente, os mais jovens passam a descredibilizar porque não sabe mexer no aparelho. A mãe não sabe nada porque não sabe mexer no celular. Não, ela sabe muito mais do que você de outras Você viu um coisas. garoto que foi quase que cancelado na internet porque perguntaram para ele assim: mas por que que você não trata bem a tua mãe? Por que que você faz isso? Ele assim: porque ela não é relevante. Ele usou esse termo. Como que a sua mãe não é relevante? Ela não tem nem seguidor. Ela tem lá uns 40 seguidores que são os meus amigos que seguem ela. E o repórter ficou olhando para aquele garoto e ele falou assim: como que você acha que eu vou conversar com alguém que nem é relevante na internet? Meu Eu fico Deus. com muito medo dessa geração ir para esse lugar. Porque eu acho que assim, o lugar de ver nos talks é, para mim, Renata, é compartilhar o que todo mundo vai passar, o que toda mulher vai passar. Você pode escolher ter filhos ou não, ser ele, dele, dele, que nem eu brinco, né? Você pode escolher o que você quiser. Se você nasceu com um ovário, vai chegar para você. Então, vai existir a fase de você tá falando alguma coisa e de repente a palavra Sim. sumiu. Mas você não é menos por isso. Isso é parte de um processo. E tudo bem. Eu acho que ter o entendimento de que temos um corpo que a gente cresce, a gente amadurece e que o cabelo branco vai chegar e que ele é lindo. Ele não é só charmoso para o homem que fica grisalho e que é sedutor, né? O cabelo branco é lindo, Faz parte da sua faz história. parte da sua história e Agora, você viveu para poder contar. exatamente, é Isso é isso. lindo, você viveu para poder contar. Então, você passou por tudo isso. Reverenciar o caminho andado, o percurso vivido, é muito É importante. muito. Mas você falou que você tem medo dessa geração. Eu também tenho, mas eu tenho talvez mais medo das pessoas maduras que não se colocam. Ah, tem muito. Porque Medrosos, as isentões. pessoas, elas aceitam. Sim, As pessoas aceitam esse jeito de descredibilizarem goela abaixo.
E eu acho que a gente precisa fazer um movimento de falar: "Opa, Espera aí, alto lá. eu não sei mexer no celular, mas eu entendo muito mais da vida do que você, porque eu já vivi muitas experiências. Então, por favor, não fale comigo dessa maneira. Com amor, não é briga. Eu Não, me sinto, eu não me sinto feliz quando você fala desse jeito comigo, que eu não sou relevante. Eu sou muito relevante. Eu te coloquei no mundo. você já imaginou que bênção maior da vida? Olha a relevância que eu tenho. Você que é esse menino que tem não sei quantos milhões de seguidores, que é tão relevante, foi colocado no mundo por quem? Por mim. Olha a relevância que eu tenho. A verdade. Vou Então eu marcar. acho que as pessoas mais velhas, elas precisam se colocar. E eu vou te falar, nos meus shows, eu tenho feito um movimento para trazer essa força. E eu falo para Incrível. aquelas senhorinhas, eu falo assim: "Olha, se os netos, se os filhos acharem que vocês não sabem de nada, porque vocês não sabem mexer nos aparelhos, vocês falem que vocês sabem de muita coisa. E comecem a cantarolar música do tempo de vocês, que a maioria, inclusive, é bem melhor do que as músicas de hoje". A verdade. Aí elas começam, aí elas ficam todas, aí eu falo assim: "E não fica com esse jeito, assim, de: 'Ai, eu tô no fim', não. É maturidade, é sabedoria". Eu estou trazendo essa mensagem. Muito legal. E precisamos reverenciar a maturidade, Muito bom. precisamos reverenciar a experiência. Agora tem uma coisa, porque eu gosto de ser uma pessoa justa. Nós precisamos também refletir para não ser aquela pessoa que descredibiliza os jovens. Eles são De que maravilhosos, de que vai. a que acham que, assim, o tempo inteiro, porque isso também é muito chato para os jovens ouvirem o tempo inteiro: "Ai, no meu tempo era muito melhor, no meu tempo era muito melhor, no meu tempo era muito melhor". Os jovens também chega uma hora que eles não aguentam ouvir isso. Tem que ser uma troca saudável. "Olha, eu vou ensinar como que era no meu tempo na escola dominical, mas eu quero aprender com você como Isso é que é". É isso, incrível. essa troca. Aí eu preciso contar. A minha filha mora fora, ela foi estudar, foi fazer faculdade fora, e ela estava e a minha mãe foi para ficar com ela. E ela saiu para a escola e esqueceu o celular em casa. A hora que a minha mãe pegou o telefone dela e mandou uma mensagem: "Filha, você esqueceu o celular". Quando ela olhou que apareceu no celular em casa, a filha ela assim: "Gente, eu tenho que apagar isso, senão a Laura vai me matar. Ela vai me matar, porque eu mandei uma mensagem para ela com o celular na minha mão". Meu Deus! É lógico, ela chegou na esquina, ela viu que não tinha o te voltou para casa, E porque deu sem isso risada. quando ela entrou, que ela viu o desespero da minha mãe tentando apagar: "Filha, você esqueceu o celular". Ela deu um abraço na minha mãe e falou: "Vó, tá Você é tudo muito bem, vó. fofa, vó. Tá tudo bem, vó, ainda bem que você me avisou". Não, e eu posso te E falar, é. hoje em dia, ó, eu acho que a tua mãe ela tá à frente, porque é o seguinte, hoje em dia o negócio pode estar conectado em Em tanta qualquer outra coisa, que de repente não estava no celular, mas ela podia ver no reloginho que esqueceu o celular. Eu É. acho que fala para tua mãe que eu dei parabéns, Não, que vou eu acho que falar. ela teve uma visão até à frente que eu não teria. Não, Ela deve ter pensado assim: "Não, alguma outra máquina ela vai ver que ela esqueceu o e é o celular". máximo, eu acho o máximo isso, porque assim, são de uma sinceridade absurda, né. Aí assim: "Tudo bem aí fulano, fulana, como é que você tá?". Aí a minha mãe normalmente responde assim: "Não vou responder porque aqui não tem sinal", e envia. É divertidíssimo. Quando a gente Maravilhoso. pega o grupo da família, assim: "Não vou responder que aqui não tem sinal". E assim, aqui não tem sinal o dia inteiro, é super difícil de você manda mensagem, fica lá 2 horas, loading até encaminhar, mas a gente se diverte horrores. Mas isso é uma maravilha, que é essa É muito bom. conexão, é você poder estar em contato, é você poder trocar e ter um lugar onde todo mundo conecta. Isso eu acho É incrível. muito bom. Eu acho Agora, incrível. eu tive uma experiência também que foi interessante. Eu fui fazer faculdade de música. Eu cursei 1 ano e meio na Santa Marcelina aos 35 anos. Ai, que delícia. E todos os meus amigos da faculdade tinham 18. 19, 18. E foi uma experiência maravilhosa. Eu ganhei um apelido logo no começo, Tia Paulinha. Então, a Tia Paulinha, com 35 anos, parecia uma traficante na faculdade, né? A Tia Paulinha.
Então eu era a tia Paulinha. E eu ia toda arrumada, eu fazia programa de rádio, então eu saía às vezes da aula, ia para a rádio, eles achavam o máximo, já, né? Já Você tinha já minha estava onde carreira, eles já queriam tinha minha estar. carreira de cantora e tudo, então eles achavam muito legal. E eu, assim, eu acho que eu sou até boa de tecnologia no geral, mas eu não sou aquela pessoa ótima, eu sou só boa. E em programa de computador eu não sou muito boa, não. Aí tinha aula com todos os programas lá de música para fazer música e não sei o quê. E aquilo para mim era assim uma novidade e era um pavor, porque eu falava assim, gente, eles sabem tudo, eu não sei nada de mexer nesses programas e não sei o quê. E aí o professor falou, deu um tema para um trabalho, e aí eu fiz assim, meu Deus do céu, como é que eu vou tinha que fazer uma música. Aí eu falei assim: "A ideia eu tenho, mas assim, como que eu vou executar?". E aí ele falou que tinha que colocar uns efeitos, o passarinho o os efeitos que quisesse. Eu falei: "Ah, eu quero colocar uns passarinhos, mas como que eu vou fazer isso?". Aí eu falei: "Não, eu vou pedir para os meus amigos me ajudarem". De ajuda. E aí o professor chegou e ele numa aula antes da apresentação, ele falou assim: "Vocês vão me falar hoje as ideias que vocês tiveram". E eu cheguei e falei para o professor sabia o meu nível de usar o programa, né. Aí eu falei assim: "Olha, porque eu vou fazer isso, 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 isso". O professor olhou e fez assim: "Paula, eh, eu te desejo boa sorte. Eu não sei se isso vai dar certo. Eu acho que a sua ideia está um pouco elaborada demais. Eu não sei, eu acho que você deveria repensar". Mas eu fui muito acreditando. E eu pedi para os meus amigos jovens de 18 anos me mostrarem como que eu ia fazer e eu comecei a fazer. Mas a ideia era muito forte na minha cabeça, era uma ideia muito legal. Modéstia à parte. E aí eu fiz a música. E aí a gente ia lá e apresentava. O professor, quando acabou de ouvir a música, ele falou assim: "Paula, vem até aqui". Eu fui, ele fez assim: "Vou dar as 2 mãos à palmatória". Aí eu fiz assim: "Ai, professor, por quê?". Ele fez assim: "Porque eu estou dando aula há não sei quantos anos aqui, e o seu trabalho foi o melhor trabalho que eu já peguei. Esse trabalho Dessa matéria. desse tema, foi o melhor trabalho que eu já peguei nos últimos anos. Só que quando você falou, eu achei que você nunca ia conseguir fazer". Aí eu falei assim: "Mas eu me dediquei, e os meus amigos me ajudaram. Então eu quero pedir, vocês estão me aplaudindo, palmas para todos vocês". E eles realmente me ensinaram. Eles Mas realmente acreditar é me tudo. ajudaram. Mas acreditar, essa é a mensagem que eu Acreditar queria é dar. tudo. É, acreditar é tudo, você precisa ir lá, e aí você vai lá. Agora, tem gente também, por que que eu contei essa história? Porque tem muita gente mais madura que fala assim: "Ai, faz para mim", mas você pode querer aprender. E você pode fazer. Eu tenho uma amiga que tem uma avó de 97 anos que usa Instagram, que usa tudo. Ela aprendeu. Todo mundo é capaz de aprender. Queria deixar essa mensagem para essas mulheres maravilhosas do Venus Talk. É Sim. importante. Você pode aprender, você pode correr atrás. Ah, eu não gosto muito. Uma coisa é você não gostar. E outra coisa é você viver a parte do mundo e só ficar assim, ah, faz para mim. Não, é importante, é importante. E assim, eu acho que a pandemia mostrou isso. A gente pode estar conectado sem estar fisicamente lá, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Hoje a gente está conversando e depois você vai assistir, você vai ver várias vezes se você quiser, você vai encaminhar o conteúdo para quem você quiser, se você achar que é pertinente. E isso é a maravilha da conexão. Dentro do Vênus, o que a gente quer é levar conteúdo para você entender. Você não necessariamente precisa estar na menopausa, mas hoje a gente tem estudos seríssimos que comprovam que se você prevenir a queda do estrogênio, você tem um benefício e você pode estar diminuindo a taxa de demência, Que é o a meu caso, taxa que eu de estou Alzheimer. aprendendo isso com vocês. Eu estou me Alzheimer, preparando para a imagina, menopausa. você pode prevenir o Alzheimer se você não deixar as taxas de hormônio saírem muito do esperado. Então, hoje a gente tem prevenção. E a prevenção está aí para todo mundo. Uhum. O exercício físico, você vai colher o benefício dele em todos os anos a mais que a nossa era tem.
Hoje vamos ser longevos, vamos viver mais. Então, para aquelas pessoas que nasceram na época que a vida aos 40 tinha acabado, 50 era um bônus, 60 estava legal, eu preciso dizer para você que agora a gente está começando aos 50 e pouco, 60, porque a gente já fez o check. A gente já teve filho, a gente já trabalhou, a gente já foi para Disney, já usou aparelho no dente, a gente já fez o check. Agora a gente pode desfrutar, a gente pode escolher. Quantas pessoas não mudam de carreira e começam a cantar? Ou têm outras carreiras durante a vida e que vão mudando ao longo do tempo. E nunca é você vai largar tudo do que você já fez para trás e começar do zero. Não, você vai acrescentando. Uhum. Você vai acrescentando conhecimento, você vai acrescentando atividades e isso vai ficando rico. Você vai incrementando a sua história. Sua história, você vai escrevendo outros capítulos. E que delícia que é escrever esses capítulos com qualidade. Qualidade de vínculos, qualidade de saúde mesmo, qualidade nos relacionamentos. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Você me fez lembrar agora um, um apresentador que já não está mais aqui, mas Toninho, o sobrenome dele eu não sei se eu vou falar certo, mas ele era da UOL TV e ele me entrevistou uma vez e ele escreveu um texto que eu guardei para sempre no meu coração sobre a minha carreira. Ele falou assim: a Paula, eu era uma menina quando eu comecei a cantar, 20 anos, e ele me entrevistou nessa época, né? Ou seja, há 23 anos. E ele falou assim: a Paula, ela é uma menina, mas ela é inteira em tudo que ela faz. Que E eu maravilhoso. guardei esse texto para mim, porque eu fiz assim: eu sempre quero ser assim. Eu quero fazer e tem um porquê eu faço, tem um porquê. O meu disco tem um porquê, tem uma história, tem uma inteireza. E quando a gente faz com esse propósito, quando a gente faz buscando, a gente não vai acertar sempre. Volto a Não. dizer isso. Para de querer ser perfeito, para de querer só lacrar e ter like. Mas você tem que ser de verdade. E você vai tocar às vezes uma pessoa. Você pode mudar. E outra coisa que eu estava pensando aqui, Renata, é muito louco a gente pensar que a gente está aqui hoje e que talvez daqui a 50 anos, se a gente não tiver mais aqui, essa gravação Alguém vai estar vendo. vai estar sendo assistida por alguém. Alguém vai estar vendo. É muito maravilhoso É isso. maravilhoso, gente. É divino. E talvez seja de uma forma que a gente nem imagine, assim, a pessoa pode ver, assim, de uma forma que a gente nem conheça hoje, né? Num formato que a gente nem conheça hoje. Então é muito doido a gente pensar isso. E a gente tem que fazer com verdade e inteireza. Tem coisas que a gente vai vivendo, são experiências gostosas, né? Teve na época da pandemia que a gente queria se encontrar a família, mas não dava. Aí a gente pediu a mesma comida, do mesmo lugar, para todo mundo. E a gente ligou a câmera, cada um na sua casa. E foi um jantar virtual. Por que não? Maravilhoso. Eu cantei na pandemia numa festa de aniversário assim. E, Você inclusive, imagina? o contratante mandou o jantar para mim também. Eu achei o Incrível! máximo. Mas Chegou o assim, jantar na minha casa e eles mostraram para aniversariante que eu também tinha aquele jantar. Eu fiz uma mesa linda para eles verem que eu estava não, honrando aquele carinho, né? e assim, é uma outra forma de se conectar, é uma outra forma de fazer o conteúdo chegar até o outro lado e de deixar registrado, É. né? Porque aí você pode ver quando você quiser, mandar para quem você quiser, e num outro momento visitar de novo o assunto. E coisas assim incríveis que só a troca, né? A inteligência artificial não vai chegar nisso. É o olhar, o abraço, o estar presente. Essa troca é muito rica. Eu imagino você como cantora, como deve ser gostoso poder estar com um público diferente, olhar o olhinho de cada um, e entender a reação de todo mundo. Que prazer que deve ser. Não tem preço. Não tem preço eu sair de uma dessas casas de acolhimento e eu ouvi de um senhor, como eu ouvi na semana passada. Ele olhou para mim e fez assim: eu estava tão triste. Você me alegrou tanto com as suas músicas. Não é incrível? Eu lembrei de coisas tão boas da minha vida com essas músicas. Não é maravilhoso? Isso, para mim, não tem preço. Assim, é uma coisa assim que é. E a arte.
A música traz isso, né, o conhecimento traz isso. Você nunca se sente sozinho. Se você tem um livro, você não está sozinho, você está com aquela Uma história história, inteira. você está com aqueles personagens. Isso é maravilhoso, é muito rico, é muito precioso. Eu não sei qual é a biblioteca no mundo que você tem empréstimo, mas não é de livro físico. Você vai e você escolhe o tema, e aí você ouve por meia hora uma pessoa contando a vida dela. Que É como máximo! se você alugasse a história. Você pega emprestado, você senta com a pessoa. Depois eu vou procurar isso, eu vou pôr na nossa legenda, que você tem a troca. Você senta e você escuta. Ela fala da vida dela, de onde ela veio, o que ela fez na vida. E ela te conta a história. Isso é uma coisa fabulosa. Isso é uma coisa fabulosa, que é a troca, né? Eu tive um projeto por 10 anos na Cracolândia. Tinha uma casa que hoje chama Instituto Sonhe. Na Maravilhoso. época, era Projeto Novos Sonhos, quando eu entrei lá. E eu fiquei por 10 anos. O projeto continua, ele existe, está lá. E eu saí tem 2 anos. E uma das coisas que a gente fez lá entre todas as atividades nesses 10 anos, tinha uma quadra, que na verdade era um terreno baldio. E a gente fez o piso, e aí a gente arrumou as paredes. E um dia eu fiz um post, um stories e um post no feed. Por favor, artistas, preciso da ajuda de vocês para a gente pintar os muros. E eu consegui a doação de tintas da Lux Color, agradeço eternamente. Ela me mandou todas as cores possíveis e imagináveis. E aí os artistas eram voluntários e eles pintaram todas as paredes, cada um tinha um espaço. O lindo dessa história toda é ver a criança da comunidade pegar pela mão o pai e a mãe, às vezes o usuário contínuo, às vezes sabe lá a situação, e entrar naquele espaço e falar: vem ver aonde eu fico. A carinha deles, De orgulho. mostrando as paredes, os desenhos, e falar: olha, é aqui. Eles estão escrevendo a história deles É num verdade. lugar diferente do lugar que eles moram. Que satisfação! Eu falo que quem doa é quem recebe, E porque é lindo. você não sabe que coincidência. Na pandemia, eu fiz muito trabalho com eles também. Eu doei, cestas e no Dia das Crianças, a gente fez também uma doação de doces para Que as delícia. crianças, e é para a comunidade do Moinho, né. A comunidade do Moinho que é do lado E ali. eu conheci o projeto Sonhe, que hoje é instituto, porque as meninas foram dançar balé na primeira igreja batista de São Paulo. A turma do balé é incrível. Minha gratidão à Joana, que A foi quem começou Joana aquilo tudo. e aí Joana é uma pessoa eu incrível. fiquei, assim, muito tocada com esse projeto, e aí quando eu tinha os grupos que me ajudavam a arrecadar e a gente doava pra Joana. A Joana me manda mensagem sempre para Não, é um falar trabalho do lindo, é um trabalho, é um trabalho trabalho lindo. maravilhoso. Foram 10 anos ali dentro. Eu sou muito grata por tudo Parabéns. aquilo. Com E certeza, essa marca que você deixa em tudo que você faz, você também deixou no instituto, porque, você faz tudo com excelência. Eu obrigada. volto a dizer, o Vênus Talk foi incrível, né. Todos os eventos que você faz são especiais. Obrigada. Aonde você coloca a mão, a gente sabe que é coisa boa, que vai dar certo e que é para frutificar. Obrigada. E o Vênus nasceu dessa coisa do fazer com excelência, porque, volto a contar, desde fevereiro desse ano. Temos um CID que trata do assunto menopausa. Então, temos um código de menopausa, ou seja, se você tem um código para tratar, se referindo à menopausa como doença, o SUS te atende. Então, não que menopausa seja uma doença, não, ela não é a doença. Ela é uma fase que você vai passar Um pelo estado, né. climatério. É, mas você pode ser atendido pelo SUS, e isso é transformador, porque é para mim, é para você que está ouvindo, é para a menina que faz a sua unha, é para a tiazinha do café, é para a sua tia, é para qualquer pessoa, é para qualquer mulher. É acessível para todo mundo. E isso eu acho assim fantástico,
você com informação conseguir entender que se você tem o humor alterado, uma dor de cabeça, não simplesmente o calor, uma baixa da libido, se você presta atenção nesses sintomas, você vai poder olhar e falar assim: "Opa, Tem alguma coisa. isso pode ser?". Porque às vezes você dormiu mal um dia, 2, 3, aí no outro você dormiu, passou. Aí você tem dor de cabeça um dia, 2, e passou. Aí você percebe que o seu peso está aumentando, você fala: "Não, é porque eu também eu relaxei, eu tô comendo e não sei o quê". A gente vai se dando desculpas e não vai pondo na balança tudo aquilo que a gente vai passando, até você parar e falar: "Opa, Tem alguma coisa errada. pode ser que seja isso". Então, o trazer a informação é para isso, é para dar um alerta, falar: "Olha, estamos aqui para dizer que se você está sentindo isso, você pode pedir ajuda". E ser tratada de uma forma inteira e não esperar por pedacinhos, tratando cada sintoma. Você pode ser atendida de uma forma muito melhor, Hum. acolhida neste momento. E te dizer que todas estamos no mesmo barco, né? Que isso é uma coisa comum. Então, é meio que assim, partilhar este sentimento e acolher que vai chegar para todo mundo, estamos aí, podemos prevenir, podemos estar. E é um conhecimento que é para todo mundo, não é só para minha idade, tenho 55, não é e entrei na menopausa aos 30. Não é só para minha idade, não é só, para quem já passou, que agora pode fazer alguma coisa, mas é para quem ainda não entrou que pode prevenir. Eu amei. Essa parte eu fiquei fascinada, de pensar o que eu posso fazer para ter uma menopausa melhor, para ter mais qualidade de vida. Porque, assim, as pessoas também, elas têm uma questão com aquilo que elas não estão vendo. Se você machuca o seu braço, né, e você chega com o braço enfaixado, a pessoa está vendo que você machucou o seu braço. E lá dentro do seu corpo que a pessoa não está vendo, tem um rebuliço interno e você tem que trabalhar. E você tem que ir para o escritório, você tem que dar conta, e você tem que ser simpática. E de repente começa, a gente tem isso, de repente começa o rosto, você fala assim: "Gente, o que que tá acontecendo com os meus hormônios?". Porque, assim, virei adolescente, né, eu acho que eu tô no climatério, já tô numa Umas espinhas pré-menopausa. que você não tinha e de Você fala repente, assim: "Meu Deus do céu, o que está o que que é acontecendo? isso? O que que é isso? Da onde veio?". Aí, de repente, uma proeminência, que é aquela barriguinha. Aí você fala assim: "Gente, mas, assim, antigamente dava uma barriguinha, mas ela tá umas 3 vezes o que tá". E a gente é muito pouco acolhedora com a gente mesmo. Então, um dia toca o despertador, você pula. Você vai fazer o que você tem que fazer. Aí o segundo dia toca, você pula. Aí um dia toca, você fala assim: "Ai, podia ter mais 10". Deixa de ser preguiçosa, menina, levanta. Não, não é, às vezes é hormonal. Às vezes o seu cansaço é hormonal. Aí você tá com aquela perna inchada, pesada, você fala: "Parece que eu fiz um voo de 15 horas". É hormonal. E você não se atentou que era aquilo. E a gente não se acolhe e fala: "Opa". Não, a gente espera todos os sintomas para você olhar e falar assim: "Nossa, fiz check em todos, eu acho que eu preciso olhar alguma coisa", porque até eu parar para olhar a relação, eu não tinha percebido que tudo isso está acontecendo comigo. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando uma coisa incrível. Eu não quero ser injusta, mas eu acho que foi a Isabela Camargo, que eu gosto muito. Ela falou assim: "A gente quando tá no carro, a gente ouve um barulhinho no carro, a Opa, gente manda arrumar, a gente manda ver, a gente vai ver o que que é. Opa, tem um barulhinho estranho". Com a gente não faz isso. não. A gente vai deixando, é só na hora que arreia, na hora que você não aguenta mais, daí na hora que você não consegue sair da cama mesmo, na hora que você tá se sentindo, assim, estropiada, aí você fala assim: "Eu tenho que fazer alguma coisa". Mas é por isso que o seu projeto é maravilhoso, porque você está nos convidando a fazer antes de arrear, Claro. ou de perceber. Eu ouvi muitas mulheres que estavam lá falar assim: "Nossa, eu tive isso, eu vivi isso. Nossa, então era isso". Já viveram, já vivenciaram isso. Nossa, eu dei um check, teve um monte de coisa que, olha, teve gente que falou isso, né, Uhum. lá. "Nossa, eu tô sentindo tudo isso". "Poxa, acho que então eu tô".
É, E você traz isso com aquelas profissionais incríveis que você levou, né? Ainda naquele ambiente maravilhoso. e eu acho que é isso, assim, se a gente servir de ser, esse alerta, e principalmente que a mulher entenda que ela não está sozinha, ela não está sozinha. Ela pode, ela tem direito e ela deve pedir ajuda. Exatamente. Porque a solidão que bate é incrível, porque a casa é a mesma, né? O marido é o mesmo, os filhos mesmo, o cachorro é o mesmo, o empregado, tudo é o mesmo. Quem tá mudando é você. Hum. Um dia você tá bem, outro dia você chora por nada, outro dia você tá feliz. Eu brincava que se eu morasse sozinha eu fugia de casa, porque eu ali, a Adorei. coisa tava difícil. Tem dia que a gente não tá se falando. E é complicado. Tem, E tem dia que você é, não tá é inteira. E a verdade. gente não leva isso em consideração. É A gente, verdade. quando a máquina pifa, a gente tem que cuidar da máquina porque tem que fazer o trabalho, porque tem que estar, não sei o quê. Nunca é assim, ó, hoje eu vou parar. É isso. Hoje deu. Adoraria ir para a festa, mas hoje eu escolho não ir. Do mesmo jeito que tem dia que você fala assim, ai, tô morta. Mas se você levantar, botar a roupa e for, aquela festa vai te É isso que eu ia levantar. falar. Então tem Aconteceu os dois. comigo esses dias. Até Foi. fiz um vídeo sobre isso. Tem os dois. Então, assim, fazer escolhas. A vida é sobre fazer É escolhas. isso. A vida. É isso. Então, tem dia que você tá assim, acabada, que se você entrar em casa, se você tomar um banho quente, o pijama pula em você, né? Você nem precisa ir até ele. Ele vem. Mas, se você levanta, sacode a poeira, você pode ter uma noite incrível, conhecer pessoas divertidas, ouvir música, estar num outro lugar que vai alimentar a tua alma também. Com certeza. Você Você sabe passou por que isso? eu passei por isso na semana passada, eu fiz um vídeo sobre isso, porque eu estava morta. Adoro. Eu cheguei em casa assim exausta. Hum. E eu tinha o aniversário de uma amiga, super fashionista, tinha assim, era produção, sabe? Porque eu sabia que era uma festa num lugar super bacana, uma galeria de arte, eu sabia que era descolado. E daí eu falei assim: "Ai, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para ela, eu vou mandar umas flores, eu não vou". Aí eu falei: "Paula", comecei a conversar comigo mesma. Isso que eu ia te falar, eu aprendi com a Louise Hay, trate-se como você trata a sua melhor amiga. Ai, Adoro maravilhoso. isso, adoro. Adoro. Aí eu baixou a minha melhor amiga, e eu falei assim: "Paula, você às vezes acorda cansada, mas você vai lá, faz a sua live. Você acorda cansada, você vai lá, vai trabalhar. Você acorda cansada, um dia você vai lá e canta. Trabalhou o dia inteiro, tem que fazer show, você vai lá e faz show. Por que que você não dá a volta por cima, faz uma produção e vai nessa festa, mesmo um pouco cansada, você vai revigorar?" Aí, eu olhei no espelho, vou contar um truque de mulher agora para vocês que vocês estão cansadas de saber. Eu olhei e falei assim: "Eu só tenho uma saída, vou fazer um rabo de cavalo". Amo. Quando você tá caída, faz um rabo de cavalo, porque já te faz um botox natural, Já puxa. já te puxa, já te dá um up. Eu fiz um rabo, escolhi uma roupa bem fashion, me vesti, aí eu comecei a me empolgar já, depois do banho eu já estava empolgada. Fiz Eu o vou. rabo, já deu up, eu falei: "Nossa, eu acho que hoje eu vou animar mesmo". Olha, cheguei na festa, encontrei tanta gente legal. Eu cheguei na minha casa 2 e pouco da manhã, Adoro. mas eu estava numa alegria, eu nem conseguia dormir de tanta alegria que eu estava. Eu revigorei, não bebi uma gota de álcool, não foi: "Ai, o álcool, ela ficou be", não, Não, eu não não bebi uma precisa. gota de álcool. Também se beber, cada um com as suas escolhas, eu não estou falando nada aqui que tem que fazer assim assado, estou falando assim que não foi o álcool que me deixou alegre, mas foi a minha escolha que me deixou alegre. Eu estava muito cansada e eu mudei o meu estado a partir de uma ação. Então, Às vezes a gente precisa disso. palavras-chaves. Palavras-chaves. A Paula fez escolhas. Às vezes, não escolher é uma escolha. Aquele Uhum. WhatsApp que você não responde É uma é escolha. uma escolha. Então, ela escolheu. Aí, ela teve a ação do vou me arrumar, né? O movimento te leva para um outro lugar. Ela decidiu que ela ia. E a energia do eu vou, a postura do eu vou, faz toda a diferença. É.
atitude é tudo. É Não tem verdade. como. Então aí, baixou a Paula na Paula, bateu um papo no É isso. espelho, amiga, A vem ima cá é e isso. Ah, vamos. vamos. A imagem que eu crio é a seguinte: você tem uma sopa lá no fogão. Você tem uma sopa lá no fogão, a parte toda dos legumes, ela fica embaixo. Você precisa fazer assim com a concha. Misturar. Eu ia falar com a concha. Não, é com a concha. Você precisa fazer assim com a concha para subir os legumes, para você servir os legumes para ter aquele, né, aquela sustância. Às vezes a gente precisa dar uma mexida no caldeirão. E música é muito bom para isso, não é não? Nossa, Às vezes você tá mais ou menos, bota uma música numa frequência diferente, e eu falo muito isso, gente, se muda o seu estado. desafia, põe uma música, dança dentro de casa, toma um copo d'água, não é? É, Mexe o e eu corpo. acho, foi muito bom você ter falado disso, porque eu acho muito perigoso. Tem gente que gosta de curtir uma fossa e daí gosta de colocar aquela música também, Meu Mundo Caiu, Triste. e abrir uma garrafa de bebida alcoólica e ficar lá. Gente, eu acho assim que eu vou falar de estado vibracional, não estou falando de religião, não é Não, vibração, caretice, eu estou energia. falando de vibração e energia. Não acho isso produtivo, sinceramente. No alto dos meus 43 anos, é uma coisa que eu não faço mais. Não canto esse tipo de música mais. Eu amo, olha, tem umas artistas das antigas que eu amo, mas que cantam umas músicas que eu falo assim, gente, você começa a ver e assim, a pessoa traía aquilo que ela cantava, aquele peso para a vida dela. Você viu aquele estudo sobre a molécula de água? Mas é sobre isso que eu tô Você põe falando. água para E ouvir faz as música de amostras niná. da música A ou da água, fala a água, somos água, né? Água, você põe música de niná, ela forma o formatinho de uma flor. de uma linda. Se juntam, Aí as você moléculas põe se juntam. água e põe um rock, Com um monte de palavrão. com um monte de palavrão, bem pesado. Ela faz umas pontas As moléculas assim, se separam. ela faz umas pontas. Se você colocar depois e buscar, e é muito incrível. É energia, é a vibração, é o momento, é o que você atrai. É exatamente É o que isso. você pede para você. Você ouviu outro dia o que que é reclamar? Clamar 2 vezes. Gente, quando você está reclamando, você está clamando novamente por aquilo. Então, a pessoa que reclama daquilo, ela está interiormente pedindo mais daquilo para a vida dela. Ah, não Exatamente. reclamo mais. No trânsito, então, que eu sou uma pessoa assim, acelerada, agora é estrelinha. Senhor, que estrelinha do meu lado. Outro dia estava uma muvuca, eu falei, ô constelação. Eu, às Porque vezes, é é difícil, isso. mas é Às vezes eu isso. falo assim, nossa, gente, essa pessoa, ela deve estar em outro lugar. Nossa, mas às vezes também ela está com um problema. Ela está respondendo uma pessoa. Eu tomei um chacoalhão, porque uma senhora, ela estava muito nervosa com um manobrista na saída de um lugar que eu estava. E eu sou um vulcão em erupção. E Ótimo. eu fiquei assim, eu fiquei passada, eu fiquei revoltada com o jeito que ela estava tratando o manobrista. Eu fiz assim: "Minha senhora, mas a senhora, por favor, tenha um pouco de paciência. Ele está pegando o carro, olha como a senhora falou com ele". E eu falei nesse tom com ela, mas eu quis dar uma lição de moral, hoje eu não faço mais isso. Essa mulher começou a chorar e fez assim: "Você não sabe o que eu estou passando, o meu marido", aí eu falei assim: Ela desabou, você foi a gota "Nossa". d'água. Aí eu quase falei: "Me dá um abraço". Sabe, porque assim, às Quer que eu vezes te ajude a xingar ele? porque às vezes exatamente, porque às vezes a gente tem um ímpeto, né, de achar, de ficar a gente não sabe o Não. que o outro está vivendo, a gente não sabe o que o outro está Não, você passando. não tem noção. Então hoje eu falo assim: "Nossa", eu fico pensando assim: "Ai, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, ela seja abençoada, porque está um pouco lesada, deve estar com problema, que as coisas dela se resolvam", porque às vezes eu também tô assim. A gente tem que entender isso, porque senão a gente se coloca no mundo como pessoas perfeitas, que não erram nunca e que são perfeitas no trânsito, e às vezes a gente tá também distraído, às vezes também a gente dá fechada, tem que ser mais light, né. Tem. E isso é para tudo, né? Meninas que estão passando por esse processo de menopausa, de climatério, tenham paciência com vocês. Tenham paciência porque o corpo está mudando, tenham paciência porque a memória às vezes não vem, tenham paciência
Principalmente porque uma coisa que ninguém fala, aí você começa a ler, aí aquilo tá aqui, de repente aquilo vai indo, e aquilo tá indo para outro lugar. Calma, porque tudo chega para todo É mundo. verdade. E às vezes você fala: "Não, não quero pôr óculos, não, não quero, não vou usar". Eu tenho uma coleção, hoje eu não tô, porque me disseram que essa luz não dá. Eu tenho uma coleção, eu já assumi. E os óculos são charmosos. Vamos pôr o óculos, É isso. vamos. Vamos pedir ajuda, vamos. Precisamos compartilhar que todas estamos assim, e que isso é natural, e que isso é o esperado, e que a gente pode não se sentir sozinha nesse lugar, e pedir ajuda antes e compartilhar antes, e conversar sobre esse tema antes, porque nunca é um assunto que você põe na mesa e fala assim: "Gente, você viu? Fulano entrou na menopausa". Nunca. Vulnerabilidade. A É. gente precisa ser vulnerável. Não, e dizer que é isso aí Então é mesmo. Como isso. que você faz com essa vulnerabilidade? Porque você tem live todo dia, aberta. O meu público sabe. E quem comenta ali, Quem comenta me o que quer? conhece sabe. Por exemplo, teve um dia que eu estava muito triste com uma situação que eu estava enfrentando, muito triste, e eu comecei lá: "Bom dia, alegria". É, Aí vai: chama Bom Dia Alegria, "Bom sigam. dia, alegria". Isso. E eu dou esse bom dia para o meu público, eu dou esse bom dia para mim também. Eu tô dando esse bom dia para mim. "Bom dia, alegria". Aí eu comecei. Aí, é como se eu tivesse o meu público eu amo, porque eles me fazem sentir em casa. Aí eu comecei a me sentir acolhida, e daí eu comecei a mostrar minha vulnerabilidade. Aí chegou uma hora que eu não falei totalmente o que eu estava passando, mas eu falei bastante do que eu estava passando. Depois eu tive uma segunda etapa de trabalho que foi responder todo mundo, porque todo mundo ficou preocupadíssimo com o que eu estava passando. Mas eu acho, assim, importante a gente mostrar. Eu não acho o tempo inteiro, porque senão também começa a ser uma coisa chata. Quando você é uma pessoa muito exposta, fica todo mundo querendo saber, De tudo o tempo de todo. tudo. Então, tipo assim, eu definitivamente eu não sou do tipo que posta foto lá no hospital com no Tomando PS soro. tomando soro, porque assim, eu vou apavorar as pessoas vão ficar muito preocupadas. Mas as pessoas depois eu vou falar: "Gente, eu tive no hospital ontem", mas só de falar: "Eu tive no hospital ontem", vai chover não sei quantas mil mensagens, "E aí, como você está agora?". Mas eu acho que é importante. Por que que eu acho que é muito importante? Porque as pessoas nas redes sociais, elas às vezes estão criando, vendendo uma imagem de serem pessoas perfeitas, sem problemas. E daí, as pessoas que assistem falam assim: "Gente, eu sou uma porcaria, porque a minha vida tem um monte de problema. Olha essa pessoa. Essa pessoa é perfeita. A pele é perfeita". A pessoa tá de filtro, mas ela vende que a pele é perfeita. Ela vende que o Eu corpo é uso filtro, viu, perfeito. gente? Eu uso Eu filtro. uso às vezes também para tirar foto, eu uso. Para as lives eu não uso, mas eu uso para tirar foto. Mas eu não tenho nenhum problema com filtro. E eu falo assim: "Ai, gente, um filtrinho, porque não dá". Tudo bem. E sua live é Agora, cedo. mas assim, a questão é a seguinte: você ficar vendendo uma vida perfeita. Eu gosto muito da sua rede social, porque você tem uma condição maravilhosa da sua vida, mas você mostra aquilo que é. Eu segui você na sua caminhada lá, e você falando que você tinha que deixar o tênis secando, porque você tinha que levar pouca bagagem. Isso é a vida real. É o real, gente. E assim, eu acho que é importante você mostrar. E você mostrar também a sua condição. Se você pode, você pode. Não tem nenhum problema e não tem que se sentir culpado por poder. Uhum. Agora, eu acho que é importante você mostrar que, assim, às vezes, tem dias que não são tão bons. Hoje eu fiz a live de manhã. 300 pessoas oraram comigo. Eu estou lutando o dia inteiro contra uma crise de sinusite que está me assolando há 3 dias. Agora eu tô ótima, porque antes de começar o podcast, você viu, né? Eu tomei um comprimido forte. E aí você vai ficar E aí bem tranquilo. eu tô super bem. Mas assim, você precisa mostrar a realidade também.
porque nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. Não, não Mas a gente são. pode fazer do limão uma Não limonada. são. Então, eu acho que a gente tem que mostrar a real. Mas também não se vitimizar, né? Eu também tenho pavor disso. Gente que fica na rede social o tempo inteiro se Porque eu tô sofrendo, vitimizando. porque Porque eu tô não, sofrendo, porque daí vira uma lamúria. não, Tem é muito limite. difícil. Ano passado eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, eu saí do Porto, eu fui até Santiago e de Santiago eu fui até Finisterra. Só que eu fiz o caminho, eu não sou Nutella, tá? Eu sou raiz, real. E eu levei minha mochila e eu caminhei em silêncio e sozinha. Eu contratei um guia para eu não me perder, para eu não comer em lugar muito ruim, para eu não ficar sem ter onde dormir, porque eu fui sozinha. E ele foi, eu chamo ele de Viu Guia Ninja, foi maravilhoso. E se você quiser ver, tá no meu Instagram. Eu deixei lá nos destaques tudo que eu fui postando. Mas na época que eu fiz o caminho, eu perguntei quem queria me acompanhar e eu tinha um grupo de amigos fechado. E depois eu resolvi deixar lá. Então, assim, eu levei a minha mochila e era muito divertido, porque eu chegava em qualquer hotel, terminamos o andar do dia, tira o tênis, tira a palmilha, tira a meia, porque seu pé tem que secar. Põe a sandália. Eu tinha duas roupas. Ou eu estava com uma, ou eu estava com a outra, porque era a minha roupa de depois da Eu caminhada. achei isso o Não máximo. tinha como, eu só tinha aquilo. Por quê? Porque eu tinha que escolher o que eu ia carregar de peso. Você pode levar até 10% do seu peso. Se eu peso 58, Você pode levar eu tinha 5 5,8 quilos. quilos. E para você escolher 5 quilos entre tudo que você pode levar. A minha necessaire tá lá se você quiser. Então, assim, eu uso óleo essencial. Eu uso, eu acredito, me faz bem. Então, eu tinha um óleo essencial que eu misturei ali dentro tudo que eu ia precisar, porque eu tinha um. Não dá para eu levar minha caixa, eu Todos, tenho né? uma caixa. Então, antes de entrar aqui, eu passei lavanda, eu passo grapefruit, passo um pouco de peppermint, respira e tal. Não dava, eu tinha um. Pasta de dente era uma pequena, uma escova. Eu tinha um pente. Imagina essa cabeleira, né? E sempre, 16 e tava dias. sempre nos vídeos E linda e tudo plena. bem. E daí E depois tudo de bem, um mas eu mostrei a tempo, vida real. porque eu realmente te acompanho e eu gosto e eu adoro ver lugares que eu não conheço, falar, ai, nossa, eu quero conhecer esse lugar. E eu achei muito interessante. Você vai ver que eu realmente presto atenção. Eu achei muito interessante, acho que na sua última ou penúltima viagem, que você foi viajar com uma mala de mão também, para uma viagem que não era desse perfil. Não, Você sempre elegante, 16 dias de Europa com mala de mão. e daí você mostrou uma coisa que eu achei demais: o minimalismo. Claro. Isso aqui é minha mala, gente. Eu abri e mostrei, ó, tá aqui. Isso, e é o que eu vou viver. O minimalismo. Eu achei isso, assim, para mim, seria desafiador. Eu sou aquela pessoa que viajo com malas exageradas. E você usa tudo? Posso te falar? O pior, dependendo da viagem, sobra um pouco, mas olha, eu fui para Israel, que eu amei ir para Israel. Eu fiquei 11 dias em Israel. E aí eu falava assim, inverno. Ao invés de eu levar assim um casaco, eu levei, tipo assim, os looks de Israel, entendeu? Então era assim, um dia eu não repetia casaco, era uma coisa sem noção, 2 malas, entendeu? Só que assim, agora a gente vai vendo essas experiências de pessoas como você, eu falo assim: "Nossa, vou levar um bom casaco que vai Acabou. comigo e pronto, e tá tudo certo, e vai ser maravilhoso". A minha avó sempre contava que ela tinha uma amiga, ela falava assim, na repartição, que minha avó sempre trabalhou na Secretaria da Fazenda. Eu tinha uma amiga na repartição que era a mais elegante e ela era a mais simples de todas. Ela tinha 2 saias, 3 calças e 4 blusas e vários lenços. E ela sempre usava com criatividade aqueles acessórios. Eu lembro da minha avó contando essa história. Acessório é tudo. Por que que a gente sabe quem é muito boa para isso, né? Hum. Que brincava de boneca comigo, você não sabe dessa história, Lídia Sayeg. Ah, Eu ia na televisão com a Lídia Sayeg e ela me vestia assim, ela falava acessório é assim, tudo. um look, tipo um macacão preto. Ela falava assim, você põe uma camisa para ir jantar fora, você coloca uma camiseta para ir trabalhar, o Jaqueta acessório jeans assim, para assim. Eu trabalhar. fui em vários programas de televisão, eu tinha 18 anos de idade, a Lídia já era minha amiga, nós éramos amigas e eu ia, e ela ia me mostrar essa troca de acessórios. Você usa a criatividade e você pode estar sempre elegante. Eu fiquei passada
com essa sua viagem, você indo de lá para cá, exposições maravilhosas, jantares maravilhosos, almoços maravilhosos. Eu falava assim, não é possível, cadê a outra mala dela? E ela foi, com umas roupinhas, né, a avó que fala assim, roupinha de ver Roupa de Deus, ver Deus. roupinha de ver Deus, aquelas roupas bem levinhas, Tudo levinho, assim. tudo fácil. E eu ainda carreguei uma chapinha e um ferro, porque eu não saio amassada. Tava lá, Aí tá eu tirei montado. mais ainda o chapéu. Aí eu tirei mais É ainda o chapéu. maravilhoso. Mas eu acho que isso é a bênção da É maturidade. verdade. Eu escolho, eu escolho andar mais leve, eu escolho a roupa diferente, porque hoje não é o que tá na moda, é o que cai bem pra mim, é Eu o tecido que também, cai bem pra mim, eu é também. o que fica na minha proporção. Gente, eu sou baixinha. Então, é aquilo que é o que eu preciso. Dentro do que eu preciso, no que eu tenho condição, eu vou escolher. Então, eu escolhi não carregar peso, eu escolhi. Então, é um sapato preto e um bege. O que não vai com o bege, vai com o preto, gente, com a cor da pele. E acabou. Não tem outra opção. Um tênis. O tênis você vai no pé, ele não ocupa espaço na mala. Cinto. Meu cinto largão que eu usei, um amigo falou assim: esse cinto não veio na mala. Aí eu falei assim: veio. Se você ver o videozinho, ele tá lá. Só que o cinto eu ponho ele aberto na lateral da mala. Porque se eu enrolar, ele ocupa espaço. Se eu abrir na lateral, ele não ocupa espaço, ele veio. Máximo. Aí ele falou assim: eu não tinha pensado nisso. Então é muito divertido. A Maravilhoso. gente vai acomodando as Vai. coisas. E a E a gente vai tendo maturidade, sabedoria, né, a pra... gente, a gente vai acomodando sentimentos, a gente vai acomodando vivências, a gente vai acomodando essas experiências dentro da gente também, né? E o envelhecer é isso, é acomodar as cicatrizes, acomodar o colágeno, a gente vai acomodando. E é lindo esse processo. O acomodar de tudo em harmonia é maravilhoso. A única coisa que eu não abro mão, a minha paz é inegociável. Nossa, A minha paz paz, é tudo. meu cantinho, eu descobri que é uma das poucas coisas que eu preciso. Eu realmente tenho necessidade. Então, assim, eu consigo, repetir look na viagem, tá lindo. Recompor o desenho, tá lindo. Recompor a agenda. Ah, não deu certo para ir, faz isso antes, faz isso depois. Eu tenho um jogo de cintura muito bom, que eu consigo me acomodar. Mas hoje a paz tá num lugar diferente. Eu A acho que paz invadiu meu ai, que lindo. coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os Meu meus pés do coração, chão, onde eu que já não já me enterro mais. amém, amém. Que lindo! Gente, que honra! Preciso agradecer. Ah, eu que tenho que agradecer. Agradecer que você que ficou, que nos ouviu nesse bate-papo gostoso, sem compromisso e a fim de trazer alguma coisa que fique para vocês, de bom, de verdadeiro da gente. Obrigada por ter dividido esse momento de aprendizado para mim, que estou iniciando. Ainda é diferente conseguir olhar para a câmera, mas hoje eu acho que eu dei conta. E para fazer esse meu primeiro teste, eu chamei pessoas que são queridas do meu coração. Por isso eu estou batendo papo com a Paula. Obrigada, Paula, Que por ter alegria, foi vindo. muito bom e eu espero que as pessoas tenham gostado do nosso bate-papo. E a gente mostra aqui hoje que dá para ser simples, que é só colocar uma roupinha branca e preta que tá tudo bem. Tá tudo Ó, bem. estamos em sintonia total. Branco e preto, estamos bem. É isso. Obrigada a você que ficou com a gente do outro Beijos. lado. Beijos.